A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá você, seja muito bem-vindo a mais um programa Refletindo com Joana aqui pela Web Rádio Fraternidade, a expressão do bem na internet. E vamos falar hoje sobre o bem e o mal, numa perspectiva de Joana de Ângeles no livro O Ser Consciente. Lógico que ela traz aqui, depois os irmãos podem ir no livro, no capítulo 6 desse livro, que chama-se Condicionamentos, para que você aprofunde mais nos seus estudos. Aqui nós vamos trabalhar um pouco na nossa perspectiva. E ela começa trazendo a complexidade para a criatura humana, esse dualismo do bem e do mal. Quantas vezes nós nos somos pegos para fazer uma coisa, tomar uma decisão, fazer uma escolha, e nós nos envolvemos nessa escolha e às vezes ficamos em dúvida, gera muito conflito, questionamentos. E ela traz o seguinte nesse parágrafo: com características metafísicas na sua formulação abstrata, essa dualidade concretiza-se nos atos do ser, gerando fenômenos relevantes de consciência, que contribuem para o equilíbrio ou a desordem psíquica, de acordo com as suas respectivas manifestações. Então aqui ela parte da premissa que a consequência dos nossos atos, pelas consequências nós vamos então avaliar o que é bem e o que é mal. Quando eu faço alguma coisa para o outro e eu me sinto em consciência, um estado de consciência interno que me gera conflito, dor ou angústia, aí eu posso investigar esse meu ato, gerando nesse movimento do meu ato as consequências, e daí eu fazer uma análise mais acurada do meu comportamento. E ela vem trazendo o seguinte: ela vai trazendo na Bíblia, na filosofia, na sociologia, e com a doutrina espírita, nós vamos também ter esse olhar do bem e do mal. Na Bíblia, por sua vez, representa o bem nas deidades angélicas e o mal nas demoníacas. Então, na Bíblia, ou é anjo ou é demônio, essa dualidade. Ambas, no entanto, sob o controle de Deus, contra quem se rebelara Lúcifer, que, expulso do paraíso, tornou-se-lhe adversário temerário. Essa é uma colocação que Joana faz para nós, para que a gente entenda um pouco nessa tese que ela vem trazendo. E ela traz, na perspectiva chinesa, apresentou-se o quê? A dualidade. As duas admiráveis forças cósmicas, o Yang e o Yin. O Yang, o masculino positivo, seco, bom, e o Yin, feminino, úmido, negativo e frio, que se conciliam sob o comando da suprema perfeição ao confundirem-se, gerando a harmonia. Então, quando a harmonia se encontra, o bem se encontra com o mal, pode gerar esse equilíbrio, porque eu preciso ter uma oposição à minha ação para que eu entenda se a minha ação é ok ou não ok. Se tudo flui só de uma forma, nós não temos dentro dessa dualidade uma perspectiva de uma relação de consciência e também uma relação de perspectiva, de análise, de entendimento, de compreensão. Amplia-se mais o entendimento nosso. E ela vem trazer das concepções pretéritas à realidade presente. Filosoficamente, o bem é tudo quanto fomenta a beleza, o ético e a vida, consoante a moral, e o mal vem a ser aquilo que se opõe ao edificante, ao harmônico, ao bem. Então, filosoficamente, Joana vem trazer para nós esse entendimento, essa compreensão. Beleza, ética, vida, moral. Olha, aí nós temos o bem. E o mal
é tudo aquilo que se opõe ao que se edifica, o que se harmoniza com o bem, o que é harmônico. Sociologicamente, o bem contribui para o progresso e todas as realizações que promove o ser, o grupo social e o ambiente expressam-lhe a grandeza, a ação concreta que resulta da capacidade seletiva de valores éticos para a harmonia e para a felicidade. Aqui é a fraternidade, né? Entre nós, sermos fraternos uns com os outros socialmente. Socialmente no trânsito, socialmente na fila, socialmente nas ações diárias, na nossa empresa que a gente trabalha, socialmente nas relações familiares, socialmente em todas as nossas relações, que saia do movimento da intimidade nossa, que eu estou no social. Então, quando eu uso fraternidade, gentileza, quando eu uso ética, quando eu uso moral, uma conduta, eu estou trazendo o bem para a sociedade, eu estou imprimindo o bem na sociedade. Quando eu levo minhas ações negativas, maldosas, ambiciosas negativamente, porque tem ambição positiva, né? Quando desejos, tem desejos positivos, tem desejos do bem. E aí ela diz, com efeito, o mal decorre de todo e qualquer fenômeno que se opõe ou conspira contra esse contributo superior. Então, tudo que é contrário ao bem é o mal, né? Então, se a gente entende por esse lado, fica mais fácil as nossas relações. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, ter alguma ação, os meus comportamentos, se eu paro para analisar meus comportamentos, qual o efeito dos meus comportamentos no outro, nós vamos começar a perceber que o bem e o mal está uma luta constante aqui dentro de nós, intrapsíquica, né? E também na nossa consciência plena, que é a nossa consciência do que é agora. E ela diz na psicologia, a psicologia não poderia ficar indiferente a essa dualidade que existe em todos nós, remanescendo com as suas aspirações de crescimento e elevação, do nobre e equilibrado, do saudável e propiciador da paz. Então, psicologicamente, nós podemos entender que as aspirações de crescimento, de elevação do meu ser psicológico, pensamento, comportamento, memorização, entendimento, compreensão, vivências, né? Exposição dos meus desejos nessas relações, psicologicamente eu estou vivendo esse movimento, que pode ser nobre, equilibrado, ou pode ser um movimento errôneo, desequilibrado, perturbador, né? E sai fora desse campo. E ela diz, esse discernimento que resulta da consciência e libertação. Isso é muito sério. Libertação de quê, gente? Dos condicionamentos escravizadores. Então, o mal, tudo que gera essa escravidão, esse desequilíbrio, pode nos levar a um prejuízo maior reencarnatório. E ela diz, olha, se nós tivermos esse discernimento, essa consciência do bem e do mal, por isso o autoconhecimento, o conhecimento de si, do que você faz, como eu estou colocando aqui, é fundamental. Senão você fica aí, né, fazendo as coisas sem saber o que está fazendo e para que está fazendo. Então ela diz, olha, amplia, quando eu tenho consciência e discernimento, amplia a minha capacidade de identificação do bem e do mal. Muitas coisas que eu já fiz na minha vida, que eu nem sabia que era mal, nem que era bem. Eu estava inconsciente aquilo, inconsciente não sem consciência plena do ato, mas sem ter discernimento consciencial. Sem esse discernimento consciencial que me dá um direcionamento, que me dá essa clareza, né? Ela diz, ó, predispondo-nos à eleição do primeiro em detrimento do outro.
Então, se eu tenho discernimento, se eu tenho essa consciência, ela me libera de condicionamentos passados, de injunções, né? Que eu trouxe injunções que são imposições, são obrigações que eu me imponho, que foram impostas por mim, ou por outras pessoas, vivências do meu passado espiritual que são refletidas hoje. Eu preciso olhar para isso. Então ela afirma que há uma linha divisória entre o bem e o mal. E é tão fluida e oscilante que não raro o bem de hoje torna-se o mal de amanhã e vice-versa. Numa dialética sofista que se poderia considerar anárquica. Então, quando falta, um discernimento para que eu, quanto mais apurada a minha alma, mais essa linha limítrofe entre o bem e o mal, eu consigo perceber. Se eu não tenho esse discernimento, esse distanciamento da minha compreensão vai me prejudicar certamente. E ela diz, muitos códigos e leis, de acordo com as conveniências de grupos e castas, de partidos e raças, de religiões e credos, por questões imediatistas, coloque entre aspas, tentam tornar legais comportamentos que não são morais, condutas que não são morais, e reciprocamente, justificando-se atitudes vulgares e tentando liberar-se de comportamentos alienados, condutas extravagantes e arbitrárias. Então, se você vive um movimento desse, pega isso aqui, analisa, pensa, coloque no seu contexto de vida para você analisar. O decálogo mosaico, ela vai finalizando para nós. No entanto, sintetiza os códigos morais e legais. Portanto, o que é bem e o que é mal. Havendo facultado a Jesus afirmar, em grandiosa proposta, toda a complexidade desse fenômeno dual, bem e mal, não fazer a outrem o que não deseja que lhe faça. Pois bem, o bem e o mal estão inscritos na nossa consciência humana, em a natureza humana, em sua harmoniosa organização que deu origem à vida e que fomenta essa vida. Então todos nós temos inscritos na consciência o bem e o mal. E eu quero finalizar dizendo para vocês o que ela trouxe para nós. Tudo quanto contribui para a paz íntima da criatura humana. Se você não está em paz, perceba o que está acontecendo. Seu desenvolvimento intelecto-moral. É-lhe o bem que deve cultivar e desenvolver, irradiando como bênção que provém de Deus. Eu digo sempre nas minhas palestras, gente, você vai fazer alguma coisa, está em dúvida, espera um pouco. Porque a dúvida é muito importante para nós darmos atenção à dúvida. Porque talvez nessa atenção, nessa percepção, psicologicamente o meu ser vai entender que o meu movimento que eu iria fazer não estava ok. Meu inconsciente pode trazer também movimentos das minhas próprias sombras, movimentos dos meus próprios arquétipos, movimentos dos meus próprios complexos. Então eu preciso olhar para isso, eu preciso perceber, eu preciso me estudar. E ela finaliza dizendo, e esse mal, aliás, transitório, temporal, que o propele às ações ignóbeis, aos sofrimentos, é remanescente atávico do seu processo de evolução. Então o mal que eu ainda estou produzindo aqui, que você ainda produz, é atávico das nossas vivências como espírito imortal. Eu trago no meu espírito o bem e o mal, como nós dissemos aqui, está inscritos na nossa consciência, que será ultrapassado à medida que amadureça psicologicamente e se lhe desenvolva os padrões de sensibilidade e consciência
para adquirir a integração no cosmo, liberado das injunções dolorosas inferiores. Ela vem e fala novamente da questão das injunções, né? Desse processo de imposição de vivência que nós registramos na nossa alma. Pois bem, então, é importante entendermos quando fala-se, mas amadurecimento psicológico, como que eu posso entender? Eu vou deixar aqui uma dica. Se o seu comportamento, seus atos, suas ações, suas vivências estão mais para um lado infantil ou para vou pegar aqui um pré-adolescente que está aprendendo ainda algumas vivências, né? A maturidade não chegou. A maturidade psicológica passa por esse estado de adultez, de movimento do meu adulto em favor dos meus comportamentos, das minhas ações. Se aquilo está muito no meu querer infantilizado, na minha ilusão, né, nos meus desejos infantis, eu preciso parar e colocar meu adulto para pensar, ok? Então fica aí essa lição para nós. Seja muito feliz. Estamos iniciando aí um 2024. Que Jesus abençoe a cada um. Muita paz a todos. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação, Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco@radiofraternidade.com.br.